Olá, seja bem-vindo a mais um programa Diálogo Aberto com você, trazendo sempre entrevistas, temas importantes para que nós possamos conversar e compreender melhor. E hoje, no Diálogo Aberto, vai trabalhar justamente sobre a questão do mapeamento das áreas de risco em Belém e também, no segundo bloco, vamos falar sobre o Centro de Tratamento ao Fumante no Pará. Nesse primeiro bloco, nós vamos abordar como é feito esse mapeamento das áreas de risco, todo o trabalho que é desenvolvido, inclusive, pelo Serviço Geológico do Brasil. E para explanar sobre esse tema, eu recebo aqui no nosso estúdio a geóloga Sheila Teixeira. Sheila, muito obrigado. Sheila, que é paraense, formada aqui pela Universidade Federal do Pará e que traz também esse olhar, além do olhar técnico, mas também esse olhar da casa, né? Da onde a gente mora. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, Sheila. Muito obrigada pelo convite. É sempre importante nesse tipo de canal para a gente levar à população o esclarecimento de como fazer a ocupação, gerir, né, a questão do território. Importante, né? E aí, Sheila, a gente pergunta assim, como é que a gente considera que para o serviço geológico, para essa análise técnica, a gente considera uma área de risco? Belém é essa condição que a gente sabe, áreas alagáveis, chuva, quando coincide maré e ainda tem a lua, como é que a gente olha para a nossa cidade e percebe essa questão, principalmente voltada para a questão das áreas de risco? Tá. Como foi que a gente começou? Só dar um pouquinho do histórico, né? A CPRM, né, o Serviço Geológico do Brasil, ele desenvolve esse projeto de setorização de áreas de risco em todo o Brasil, né? E ele vem desenvolvendo desde 2012 até o momento esse projeto. Então, atualmente, nós já temos mais de 1.600 municípios mapeados no Brasil inteiro e aqui no Pará nós temos cerca de 75 municípios. Vocês atuam Pará e Amapá? Pará e Amapá, a nossa superintendência é daqui de Belém. Okay. E esse ano de 2021, a Defesa Civil Municipal, ela solicitou ao Serviço Geológico uma revisita, porque Belém foi primeiramente mapeada em 2012, né? Ela teve uma segunda revisita em 2016 e agora a segunda revisita, ou seja, nosso terceiro mapeamento em 2021. E como é que a gente mapeia, né? O que a gente vai identificar no campo para a gente considerar o que é ou não uma área de risco? Primeiramente, a nossa equipe técnica, ela vai mapear juntamente com um técnico da Defesa Civil, ou seja, uma pessoa que conhece a área, né? E que vai nos levar, nos apontar, olha, isso aqui é uma área que a gente recorrentemente temos problemas de inundações, alagamentos, erosão costeira, erosão fluvial, né? E nós vamos avaliar se aquela área se enquadra nos nossos parâmetros. Vou dar um exemplo. Aqui em Belém, como você falou, nós temos muitas áreas baixas, né, que estão suscetíveis à inundação. Inundação por maré, quando coincide com a chuva, você tem os problemas dos alagamentos. Então a gente já pensa, então nas áreas mais baixas, nós vamos ver se essa população que vive nesse entorno, se ela sofre com esse processo. Então a gente vai verificar se na área nós temos marcas de água dentro das casas, no caso para cá, um exemplo daqui, né, de Belém. Se você tem trincas no terreno, trincas nas edificações, e isso também a gente vai transportar para as áreas de erosão. Vou dar um exemplo lá em Mosqueiro. Mosqueiro, nós temos áreas suscetíveis à erosão costeira, principalmente nas regiões das falésias, aqueles paredões que a gente verifica ali na praia. Então, tem algumas casas que estão muito próximas a essa margem dessas falésias e elas estão sujeitas a um deslizamento. E como é que a gente verifica se ela está sujeita a deslizamento? Se ela está muito próxima, né, dessa margem, né? Dessa margem dessa falésia, se você tem trincas, né? Se na frente da falésia você tem aqueles sulcos de erosão, então são indícios, né? E muitas das vezes a gente verifica até o quê? Cicatrizes de deslizamento, ou seja, aquela massa de terra que deslizou, a gente consegue observar. Então isso daí são, digamos assim, são os indícios que o terreno está nos mostrando
que a gente acaba utilizando para delimitar essa área de atingimento do processo. E dentro dessa área de atingimento existem pessoas, né, que têm as suas residências construídas e famílias que vivem. Aí, Sheila, nesse sentido, quando a gente percebe Belém, inclusive pela altura dos seus prédios, mas também tem prédios altos em Belém, isso necessariamente ele é um risco em áreas, digamos assim, alagáveis, ou não dá para fazer uma boa estrutura, uma boa avaliação de vento para poder colocar esses edifícios muito altos. Como é que a gente analisa tecnicamente isso aí, né? E esse grau de risco que a gente tem em áreas, como você falou, que corre essa situação toda relativo principalmente a essas possibilidades de deslocamento de massa? Certo. Aqui em Belém, como a gente verifica, né, próximo aos canais, nós temos o que a gente chama a área de planície de inundação, ou seja, uma área que anualmente o rio ele transborda, né, e extravasa. Naturalmente, vamos imaginar Belém sem prédios, então aquilo ali sempre foi uma área que ele extravasava e que o rio alcançava na lateral dos igarapés, depois se tornaram os canais. Então, nessas áreas, o que a gente observa em termos de sedimento? Em geral, são sedimentos argilosos, que a gente chama, na engenharia, seria os solos moles, né? Então, para esses locais, o que a engenharia, ela sugere? Fundações mais robustas, fundações mais profundas, né? Onde esse solo ele não vai afetar a estrutura do prédio. Então, quanto maiores os prédios, maiores são as fundações. Então, para isso, você o quê? Precisa de um bom projeto, né? Recursos, porque em geral para fazer uma fundação dessa você necessita de recursos e que dá essa estabilidade para o prédio. Então, ele não há risco se tiver uma boa fundação, né? Um bom projeto. Certo. Porque para a engenharia não existe problema, né? Sempre há uma remediação, mas para isso envolve custos. Certo. E quando a gente percebe aí um outro grande problema de Belém, que é a questão do lixo. Por exemplo, inclusive nessas questões aí dessas áreas que são alagáveis, um dos problemas que aumenta, já é um problema, né? Que a gente tem até pelo próprio nível. Mas quando a gente percebe também a quantidade de lixo que é deixado, inclusive lixo que vai impedir, inclusive, que a própria água, inclusive, consiga fluir, né? Consiga depois sair daquela área, fica ali represada, né? O trabalho que envolve essa análise de risco, ela também considera a necessidade de uma limpeza permanente, de uma dragagem permanente. Como é que é feito esse resultado da análise de vocês nesse sentido? Isso, sempre a gente, no nosso mapeamento, a gente sugere algumas intervenções como essa, no nosso caso aqui, dragagem dos canais, limpeza, consciência ambiental, né, uma educação ambiental para que a população ela não jogue o seu lixo e nem suas águas servidas diretamente nos canais, porque ele acaba entupindo. Esses canais, eles são interligados com a rede de esgoto e, em geral, são aqueles tubulões. Então, se você tem lixo, ele acaba entupindo. Se ele acaba entupindo, a água não tem como escoar. Se ela não escoa, ela começa a elevar, gerando o quê? Esses alagamentos, essas inundações que acabam adentrando as casas, né? Então, você tem esse efeito rebote. Então, se a população joga o lixo, se não há também uma coleta, né, sistemática, se não há uma limpeza dos canais, há o quê? Uma diminuição dessa capacidade de escoamento desse canal. Então, ele vai tender sempre a extravasar, né? E o grande problema, o período problemático é quando há essa coincidência de fortes chuvas com a alta da maré. E aí, nesse caso, Sheila, então a gente teria que ter um serviço permanente, não sazonal, né? Não periódico. Não periódico, ele tem que ser permanente, né? E sempre verificar o quê? Tentar fazer um estudo dessa capacidade de carga, ou seja, choveu uma intensidade X, o quanto esse canal ele suporta para escoar sem extravasar. Né? É impressão nossa, Sheila, mas nos últimos tempos, chuvas com pouco tempo
acabam causando prejuízo que normalmente seria chuvas com tempo mais elevado, de horas às vezes, mas às vezes chuvas de 15, 20 minutos, mas com uma intensidade maior, elas acabam causando esse alagamento. Áreas de Belém ficam quase submersas aí, né, com problemas seríssimos que a gente percebe aí, e aí o prejuízo em todos os campos, né? É impressão nossa ou realmente essa situação ela tem se agravado em Belém, talvez até por essa falta de atenção no sentido de manter essa regularidade na limpeza? O que a gente verifica é que até o horário da chuva está mudando, né? Todo mundo dizia que a chuva era depois das 3, né? Agora você verifica até no final da tarde uma chuva muito intensa, isso, né? Que coincide também com o trânsito, né? Então é aquele caos, fica todo aquele caos. Exato. E realmente, como até mencionei anteriormente, se houver estudos, né, que mostrem essa capacidade de escoamento, a capacidade de vazão dos canais, você consegue conciliar, né, fazer uma previsão de limpeza, né, dos canais para tentar acomodar essa chuva. Né? Mas assim, tem que ter a colaboração de todos, da população também, para não jogar lixo, para não entupir, né? Também a prefeitura fazer essa coleta de lixo, né? Colocar forma regular, essa limpeza e dragagem dos canais também de forma regular. E assim, né, precisa não só aquele momento emergencial, né, mas principalmente, né, fazer uma previsão. Porque assim, apesar da gente ter algumas mudanças, mas nós sabemos os períodos que são mais intensos, né? Fora disso aí, às vezes acontece, mas há uma questão de fazer uma previsibilidade dessa questão das datas, da intensidade. Como é que vocês são provocados, né? Não é Isso. o serviço geológico que vai olhar lá e diz, olha aí, prefeitura, olha aí, né, tal. Vocês são provocados pelo poder público, por exemplo, municipal. E aí a minha pergunta é nesse sentido, como é que está sendo esse relacionamento? Há essa provocação, ela é regular? O que se pede normalmente pelo poder público municipal em relação a essas questões para a Defesa Civil Municipal ou por outros órgãos, né, da prefeitura, no sentido de que tenha essas informações e assim possa realmente fazer um planejamento eficaz? Certo. A prefeitura, ela solicita um mapeamento. Então, os nossos técnicos, eles vão a campo e vão identificar a área. Quanto tempo demora isso em termos de Belém? Vamos lá, nós começamos com as primeiras áreas em março, mas não foi contínuo, né? O mapeamento. Nós começamos em março, a parte continental de Belém fizemos no primeiro semestre Icoraci, Mosqueiro, Outeiro e a Ilha de Cotijuba, certo? E agora, agosto e setembro, em torno de 20 dias, nós conseguimos mapear essas áreas aqui do município de Belém, digamos, a parte do centro de Belém, pegando todas as bacias da Estrada Nova, né, aquela região ali do Jurunas, Guamá. Quantas estão aterradas? Eu sei que estou te cortando um pouquinho, mas só para a gente não perder essa linha. Quantas estão aterradas dessas bacias, assim, que a gente percebe? A gente não tem como saber, assim, não tem como saber porque a gente não tem um histórico, né? Pois não. Mas assim, o que a gente percebe? Que muitas delas foram aterradas e estão sendo aterradas. Pois é, ainda tem a própria população. Por exemplo, aquela região ali do Bengui, o que a gente verificou? Que ali tem muita cabeceira de drenagem, né? E essas cabeceiras, elas acabam sendo aterradas pela população que não tem orientação. Eu vou aterrar aqui porque eu não quero mais que alague, que inunde. Mas eu não quero saber do meu vizinho. O que acontece? A água, ela sempre vai escoar pelo caminho mais fácil. Né? Ela não vai desaparecer. Uma forma de... Se eu aterrei aqui, ela vai escoar ali. Se ela está escoando aí, ela vai atingir meu vizinho. Então, por isso que há necessidade do poder público fazer a gestão do território do município para que isso não ocorra. Porque acaba que cada um vai querer cuidar do seu quintal, digamos assim, e esquece do vizinho. Então, a gente sempre dá... por isso que o mapeamento é importante, porque a gente está mostrando para a prefeitura as áreas que ela tem que atacar. Então, a população ela não tem essa permissão de fazer o aterramento de forma isolada, individual, não pela tem. cabeça dela? Não tem, pode. porque ela não pode, porque ela está desviando uma cabeceira de drenagem, que é importante para a recarga lá na jusante, então ela acaba afetando todo o sistema.
Então, isso daí a gente não recomenda. O que a gente recomenda é que a prefeitura oriente, se vai ter uma área aterrada, esse aterro tem que ser feito de forma que a gente não vá mexer muito no sistema lá de drenagem. E aí, nesse caso, eu queria só aproveitar que a gente conversava ainda há pouco em off, a importância aí do site, né? Do site do CPRM, né? Do Serviço Geológico, mas que é o CPRM, a gente vai colocar ali, né? O CPRM.gov.br, que lá tem essas informações, inclusive georreferenciadas. Isso. Então, quando a gente finaliza um município, o nosso trabalho ele vai ser composto de um relatório, né? Cada setor ele vai ser descrito em uma prancha no formato A3, em PDF, onde qualquer pessoa pode baixar, imprimir, né? E tem uma descrição, uma linguagem acessível para todos, uma caracterização do processo com fotos e sugestões, né, de obras, mas não obras de engenharia, mas sugestões gerais, né, para que se remedie essa situação de risco. E essas informações, elas estão disponíveis no nosso site, que foi colocado aqui para vocês, e qualquer pessoa pode baixar, né, e ter acesso a essas informações, não só a prefeitura. Quando a gente finaliza, a gente disponibiliza, né, esse dado para o município e também ele vai constar no banco de dados do CEMADEM. O CEMADEM ele é o órgão que emite o alerta para as defesas civis. Então, eles fazem o monitoramento dessas áreas. Por exemplo, eu delimitei uma área aqui, vamos dar um exemplo, lá nos Jurunas, como uma área de risco geológico, com grau alto ou muito alto. Quando o CEMADEM verifica que vai chover, uma chuva intensa, ele vai mandar um alerta para a Defesa Civil. Estadual ou municipal? O CEMADEM é um órgão federal. Federal. Não, ele manda para as duas. Então. Ele vai mandar para a Defesa Civil. Há uma municipal. Integração nesse sentido? Né? Há uma integração. Okay. Ele vai mandar um alerta, dizendo, olha, deu uma chuva intensa que vai atingir essas áreas de risco. Então, município, Defesa Civil, fiquem em alerta, né? Que pode acontecer algum Principalmente problema. essa questão de alagamento, né? Que é uma questão séria na nossa cidade. Agora sim, Sheila, quais são as áreas da nossa cidade que a gente percebe uma maior probabilidade, em caso de chuva, de alagamento? Algumas a gente já sabe até pelo histórico, né? Mas aí pelo estudo que vocês fizeram, aí teve inclusive recente, né? Bastante atualizada essa informação. Então, quais são as áreas que a gente tem que estar realmente com o sinal amarelo e fazer, inclusive, essa questão preventiva, da questão do lixo, da questão ambiental, né? De perceber realmente essa situação que a gente enfrenta na cidade? Seriam as áreas mais baixas no entorno dos igarapés e dos canais, foi isso que a gente verificou. Aquelas áreas mais baixas, ali uma cota de 2 ou 3 metros, que elas acabam gerando muito problema para a população. Qual é a bacia de maior risco? Olha, difícil porque nós andamos em toda Belém e todos os locais que... Está todo mundo no mesmo barco? Está todo mundo no mesmo barco. Então, a gente verificou isso no campo. Não tenho como dizer qual é a mais atingida, até porque a gente ainda não sentou ainda para verificar... Para consolidar os dados, né? Estou falando dados de campo, de mapeamento de campo. Como a gente verificou, muitas áreas, a população ela acabou aterrando as cabeceiras. Em alguns locais, esses igarapés se tornaram galerias. Quando se torna galerias, ou seja, o que é a galeria? O canal está embaixo, você tem uma rua por cima. Ele não tem mais acesso até para fazer a limpeza. Isso também dificulta. E aí o asfaltamento é outro problema, O asfaltamento é outro problema, porque ele diminui o quê? A capacidade dessa água infiltrar. Os bloquetes, eles são melhores para trabalhar, por exemplo, para poder deslocar, ou o asfaltamento ele acaba tendo o mesmo efeito? Existem, no caso a engenharia, ela tem um outro tipo de asfalto que chamam de asfalto poroso. O que acontece? Esse asfalto ele tem a capacidade, né? De permitir da água infiltrar no solo. Só que aqui em Belém, em maioria das cidades do mundo, você não tem esse asfalto, né? Até porque ele é muito caro. Então, o que acontece? Acaba que essa água, ela não infiltra, ela vai escoar muito rápido
né? Numa área que tem uma declividade, nessas áreas mais altas, ela tende o quê? A escoar, né? Certo. E nessas áreas ajusantes, mais baixas, ela vai tender o quê? A acumular. E quando ela acumula, ela acaba, né, causando todos os transtornos, como um alagamento, entrando não só nas ruas, também entrando nas casas, fazendo com que as pessoas acabem perdendo seus móveis ou tendo que elevar, né, os seus eletrodomésticos, como a gente verificou em alguns casos aqui em Belém, lá no bairro do lado do Bengui, a gente verificou muito isso. Então, nesse caso, por exemplo, eu tendo uma casa relativamente baixa, em relação, por exemplo, ao nível da rua, a gente sabe que vai estar um risco muito alto. O certo seria, para dentro do imóvel, eu construir alguma coisa que possa me proteger, mas sem envolver a questão do nível da rua, sem trabalhar com esse aterramento. Que solução a gente pode ter, já que Belém tem muitas áreas que são assim, que quando chove realmente invade as casas? Acaba que a gente também observou muito isso no campo, né? Certo. A rua mais elevada, né? E alguns trechos das ruas mais elevadas, algumas avenidas principais e outras ruas que ficaram mais baixas. Isso, então essa água não exato. tem como escoar. Então, só que aí teria que entrar o poder público para fazer toda essa interligação do sistema de drenagem, aumentar o diâmetro, né, desses tubulões que eles chamam, né, para permitir que essa água escoe, né? Seria a opção. Seria a opção. Cabe a nós, então, Sheila, trazendo um resumo do que você falou, depois de observar isso no campo, depois de todo esse histórico, no Belém está na terceira revisita, né? Terceiro mapeamento, segunda revisita. Segunda revisita, terceiro mapeamento, né? Então, cabe, eu acho que a cada um de nós, enquanto moradores, né, da cidade, esse cuidado principalmente com o lixo, né, da questão ambiental, né, a nossa preocupação em tomar atitudes que possam comprometer também, digamos assim, a própria comunidade, né, tentando resolver o meu problema, mas eu preciso também consultar o poder público, ou preciso denunciar, ou pedir algum apoio, utilizar os meios de comunicação para poder também solicitar esse tipo de atitude do poder público com planejamento, né? Isso. E ao mesmo tempo cabe ao poder público também, né, uma preocupação de caráter preventivo, né? Não apenas reativo, quando a gente já sabe que vem aquele toró em Belém, que a gente é tudo escuro e aí chega a dar medo na gente do que vai acontecer, principalmente se a gente está fora de casa, né? Com certeza. E olhar para isso aí, né? Qual é a dica do Serviço Geológico do Brasil aí com a Sheila, que a gente pode enriquecer também essa orientação para os nossos munícipes? Bom, primeiramente, a gente, se pudesse, né, a gente sabe que a população ela não ocupa essas áreas porque ela quer, sim por necessidade, né? Então, em termos de gestão, o mundo ideal seria que essas áreas não fossem ocupadas, certo? Então, a partir do momento que elas já foram ocupadas, que é o nosso caso aqui, agora cabe o quê? Ao poder público, no caso, utilizando o nosso mapeamento, ou seja, o município ele tem a chancela do governo federal, que ali é uma área de risco. Então, ele pode, através desse mapeamento, ir atrás de financiamento. Financiamento nos órgãos federais, como, por exemplo, Caixa Econômica, Ministério do Desenvolvimento Regional, para tentar o quê? Trazer recursos e fazer obras estruturantes. Certo. E aí logicamente, pensando não somente no período de governo, né? Não, mas aí seria uma política de Estado. De Estado mesmo, que possa... Talvez esse seja uma das questões mais sérias que a gente enfrenta no nosso país, né? Em que às vezes os governos eles pensam no tempo em que eles vão estar na cadeira, né? Mas não pensam também que aquilo é uma obra que precisa iniciar, mesmo que ele não vá tirar aquela famosa foto da inauguração, né? Isso. Mas que ele possa também deixar essa contribuição para um futuro que quem sabe até depois ele volte, né? Mas tendo essa responsabilidade como gestor público nesse sentido. Isso mesmo. É isso. Sheila, muito obrigado, né? Parabéns aí pelo trabalho, é um trabalho extremamente desafiador, né? Que exige de cada profissional também essa responsabilidade e esse olhar realmente, além do olhar técnico, né? Mas essa preocupação também, essa empatia até com todas as pessoas que acabam sofrendo esses processos.
tá? Sucesso e um trabalho cada vez mais que possa ajudar a cada um de nós a viver bem na cidade que a gente escolheu. Com certeza. Então eu agradeço, né, pelo espaço que a gente pode divulgar o nosso trabalho, né? E o que a gente espera? Que todo esse mapeamento que nós fizemos, né, ao longo desse ano de 2021, que ele sirva para a melhoria de qualidade de vida da população. Então a gente tentou sempre não deixar nenhuma área, né, de fora, mostrar para o município que as áreas problemáticas para ele intervir. Então, a vontade que a gente tem é que daqui a alguns anos esse trabalho ele dê frutos com a melhoria de vida da população que reside nessas áreas. Legal, muito obrigado mais uma vez. E olha, para você, inclusive, que tem a sua escola, quer conhecer um pouco mais desse trabalho, quer até utilizar esses dados, quer conversar com o pessoal daqui do Serviço Geológico, a gente também, mais uma vez, reforça aí o site, que é o www.cprm.gov.br. E aí você vai ter acesso a todo o serviço que está sendo feito e, quem sabe, até estimular novas pessoas aí, para estudantes, né, que estão olhando também acompanhando todo esse trabalho e que podem nos ajudar, inclusive, nesse serviço que a gente tanto precisa, desse olhar com carinho para a nossa querida cidade e para toda a área, realmente, um país inteiro onde a gente precisa ter essa grande preocupação com a qualidade de vida das pessoas. Isso envolve diretamente essas prevenções. Então, muito obrigado também pela sua presença. A gente vai para um rápido break e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do programa Diálogo Aberto dessa semana. Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto dessa semana. E só fazendo um lembrete para você que acompanhou a entrevista do primeiro bloco, né, com a Sheila, lá do Instituto do Serviço Geológico do Brasil. Se você quiser solicitar, né, você de uma prefeitura ou mesmo solicitar um mapeamento das áreas de risco da sua cidade, você pode fazer também encaminhando um documento, um ofício para o Serviço Geológico do Brasil, que fica na Avenida Doutor Freitas, 3645, não é isso? 3645, né? E você pode encaminhar solicitando. Qualquer dúvida também tem um site aí que nós estamos colocando de novo no ar, que é o cprm.gov.br, e você pode solicitar o mapeamento na sua cidade das áreas de risco. Segundo a Sheila, que nós conversamos ainda há pouco, ainda faltam 74 municípios do estado do Pará que ainda não têm esse mapeamento definido e que é importante, inclusive, para subsidiar as políticas, logicamente, de todo o trabalho de prevenção e também de enfrentamento nos casos de alagamento na sua cidade. Feita a dica para você que nos acompanha também. E agora vamos ao segundo bloco do nosso programa de hoje, do Diálogo Aberto, e vamos falar sobre a questão importante, sobre um tema que continua na nossa cidade, que é a questão do tabagismo. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, o cigarro é responsável pela morte de 162 mil pessoas por ano e drena, olha só, gente, 125 bilhões de reais dos cofres públicos anualmente para cobrir despesas da doença. Por isso que aqui no Pará nós temos um trabalho importante ligado ao Centro de Tratamento ao Fumante, que oferece suporte às pessoas que desejam largar o cigarro. E para falar sobre este tema, como funciona o centro, também trazer dicas para nós e orientações, eu recebo aqui no estúdio a pneumologista a doutora Fátima Amini, ela que é coordenadora do Centro de Tratamento ao Fumante do Estado do Pará. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa para falar sobre esse tema que continua presente ao longo dos anos, seja ligado àquele charme, né, que a gente tem às vezes da questão do cigarro, mas também como tentativa de alívio aí do estresse, da ansiedade, né? Ou seja, muita coisa importante para a gente conversar sobre esse tema. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, obrigada. É um tema, né, doutora, que traz uma preocupação para nós. Como é que está esse cenário do tabagismo no nosso estado, a partir dos dados que vocês têm aí pelo centro? Durante esses últimos 2 anos, isso realmente chamou muita atenção, porque nós tivemos o período da pandemia,
Há o uso mais abusivo dos cigarros eletrônicos, que sejam os vaporizadores, e também o uso do narguilé, que voltou de uma forma assim, social, aceitável, entendeu? Então, já tínhamos um panorama com um número de fumantes bem menores. Belém era considerada uma terceira ou quarta cidade com menos fumantes. E com o trabalho dessa parte de ativismo, de tratamento, bem mais avançado. E o que aconteceu com a indústria, ela tenta sempre resgatar, né, mais fumantes, mais adesivos a esse hábito de fumar. Então, bom, tem as estratégias para seduzir principalmente os jovens. E veio os vaporizadores, que são chamados cigarros eletrônicos. Eles pareciam inofensivos porque estavam mascarados, entendeu? Pelos sabores, pelos aromas, né? O aspecto bonitinho. Então, e também não tinha o inconveniente de não ser aceitado, principalmente pelo cheiro, pela fumaça, que é altamente tóxica. Então, o que foi acontecendo? Surgiu o modismo. E os jovens começaram a experimentar. E, na verdade, não foi porque queriam fumar o cigarro nosso habitual. Ele queria o cigarro que é o chama, né? Então, começam a fumar e depois o custo é caro e o que acontece é que eles terminam partindo para outros tipos do cigarro, que é o convencional. Além do mais, houve um pensamento de que havia uma possibilidade de quem já fumava, fumar o cigarro eletrônico, que ia parar. E o que nós observamos que não. Ele realmente era só uma ilusão do fumante. Porque depois ele começou a fumar os dois, o convencional, e começou a fumar também o cigarro que era eletrônico e pronto, piorou. Porque mais nicotina e mais nicotina, porque o cigarro eletrônico tem nicotina. Tem outras substâncias também prejudiciais, porque como é que vai vaporizar? Como é que forma a fumaça? E ainda teve riscos, principalmente no início, das explosões, porque eles têm baterias. Então, essas baterias, muitas delas pelo aquecimento, ocorreu o risco das explosões. E agora nós estamos nesse cenário, precisando intensificar, desmistificar realmente que o cigarro eletrônico não é o melhor comportamento para você parar de fumar, que o tabagismo é uma doença, e estamos já tentando. Ela é considerada doença crônica, o tabagismo? As doenças crônicas, certo. Sim, porque você começa a aparecer as complicações ou as doenças mais graves com um certo tempo do fumo. Então, logo 5, 6 anos, ele se acha bem, não sente nada. Aí depois começam a aparecer. Mas já tem sequelas, né, nesse período, né? Não 4, logo 5 assim, não faz logo essas sequelas, né? Porque a doença crônica realmente é com o tempo. Certo. Então ele vai começar a ter enquanto está aquele comprometimento pulmonar, por exemplo, inicial, aí você tem só uma pequena parte ainda do pulmão com comprometimento. E aí, então, ele mal sente, né? Às vezes ele fica cansado, aí tem uma tosse. Mas ele só vai sentir mesmo essa alteração com mais tempo, quando ele começa até a caminhar, a ter falta de ar. Certo. Ou então ter ficções repetidas, umas lesões que a gente vê, principalmente na boca, garganta, sugestivas, né? De câncer, entendeu? Certo. Isso. Agora, doutora, a senhora como pneumologista, eu lhe pergunto o seguinte, o que faz o indivíduo, que sentimento assim de recompensa, de prazer, né? Já se fala na questão da própria dopamina, né? Que é nesse sentido de você se sentir bem fumando, isso causa uma dependência. Então, para quem quer parar de fumar, é verdade aquela história de, olha, eu fumo porque eu quero, mas a hora que eu quiser parar de fumar, eu paro e acabou a história. Existe um fundo de verdade nessa história ou realmente deixar de fumar não basta apenas de uma simples vontade?
Não, o problema é o seguinte, depende desse tempo. Certo. Porque quando ele tem um pouco tempo e também fuma uma quantidade pequena de cigarros, o que você vai ter é que ele realmente consegue parar 2, 3 cigarros. Certo. Mas quando esse comportamento já está perpetuado, associado a outras, ele cria assim uns outros rituais. Quando né? há um vínculo emocional, por exemplo. Ah, né? também. Então é assim, o fumante ele começa a usar o cigarro, assim, como a gente está vendo agora o cigarro eletrônico. Certo. Ele quer, vamos dizer, ele quer explorar, ele quer saber como é, né? E o modismo que na época tinha em relação até o cigarro na mão, no bolso. Certo. Aí com o tempo, ele começa a fumar mais, e aí aquela dependência que foi só pelo comportamento, ela vai progredindo, porque ele começa a observar que quando ele está muito agitado, está nervoso, está, vamos dizer, ansioso, como ele sempre disse, está numa situação de estresse, pega o cigarro e aquilo para. Ele fica bem. Não foi pelo cigarro, né? Em certa parte, foi porque ele parou, conseguiu deixar a racionalização, entendeu? Certo. Agora, por outro lado, né, nós sabemos que o nosso cérebro ele é feito das reações químicas. Certo. Então, a nicotina é uma droga psicoativa, quer dizer, ela causa uma euforia no nosso sistema nervoso que está no cérebro. E aí, então, o que acontece? Quando ele está fumando, aquela sensação que você falou de euforia, de bem-estar, que é produzido pelos hormônios que a gente chama da felicidade, do prazer, então elas aumentam, porque onde eles são produzidos, sofre a estimulação da nicotina. Certo. E ele aumentado, a pessoa sente uma sensação de bem-estar, né? De paz. Aí, quando ele já está naquela situação, ele já corre para o cigarro para realmente ter essa recompensa. Certo. Porque depois que ele não fuma assim, ele fica agitado, nervoso, e quando ele para, né, e fuma, aí o que acontece? Ele tem aquela sensação, o cérebro dá recompensa. Entendeu? E o que a gente percebe é assim, se tem um amigo, um companheiro que também fuma, Sim. Fortalece essa questão também, né? Eu tinha uns amigos que sozinhos, enquanto eles estavam sozinhos, não fumavam tanto. Sim. Mas se chega aquele amigo que também fuma, diz, olha, bora ali fumar rapidinho. Então acaba fortalecendo, né? Então esse trabalho realmente de tentar parar de fumar acaba dificultando por esse apoio, né? Que a gente acaba tendo às vezes das pessoas que fumam. O cigarro está sempre muito ligado à bebida. Certo, acaba Porque, associando, né? A bebida ela é uma droga depressora. Certo. Então você vê que a pessoa começa a beber, daqui a pouco vai dormir, né? Ela entra na fase da euforia, mas depois chega um momento que ela tem que... ela para, né? E aí o que acontece? Ela vai fumando mais cigarro, que é para não passar para esse lado, entendeu? Para continuar alegre, continuar aproveitando o bem-estar que ele acha que tem, né? Mas de repente chegou a Covid. Atacando também, diretamente a isso. questão do pulmão, né? Garganta, muitas coisas aí, e inclusive levando muita gente a óbito, né? Como é que a gente faz essa associação do cigarro com a relação do Covid? O fumante, ele tem uma probabilidade maior de ter consequências mais graves na questão do Covid por conta do Sim, fumo? porque até o leigo pode entender facilmente, né? O paciente fumante, ele é um paciente inflamado. Certo. A palavra certa é essa. Todos os órgãos dele sofrem agressão pelo uso do tabaco, ou seja, aquela fumaça está composta de mais de 4.000 substâncias tóxicas. Então, não é possível que com o decorrer do tempo, isso não tenha uma reação. E a reação é a inflamação. Se o Covid, o vírus precisa, né, dessa porta de entrada, Certo. então, claro, nós tivemos muitos casos de Covid em fumantes que perderam a vida. Né? Agravados por essa E situação. outros serviu muito de estímulo para que parasse de qualquer maneira. Ainda mais porque aquele período foi um caos, né? Isso. Não tinha onde internar, não tinha Não sabia, tratamento. na verdade, nem que tratamento, né? Qual era o protocolo que se utilizava.
Ficou durante um bom tempo, né? A gente tateando aí meio que no escuro, Sim. nesse sentido. Lá no centro, no tratamento, nós não paramos, Certo. entendeu? Nós continuamos dando apoio porque procurava, entendeu? De uma forma, quer seja através do contato do telefone, do WhatsApp, e também aqueles que precisavam, nós ia... Atende todo o estado, doutor? O Lá? centro? Nos pacientes que nós tínhamos que já fumavam, que nós já temos uma matrícula de quase 6 mil. Então, nós demos, por telefone mesmo, um apoio mais forte, para eles não recaírem, entendeu? Certo. Que eles, aqueles estavam protegidos, que eles podiam se tranquilizar. Então, nós demos esse apoio para eles informal mesmo. Certo. E tivemos poucos casos dos que já eram nossos pacientes. Acho que chegamos a uns 5 ou 6 casos. E realmente 1, 2 óbito. Eram aqueles pacientes que já chegaram numa situação em que não tem pulmão, vamos dizer. Certo. Já Entendeu? está bem avançado, né? E já tinha, tem às vezes comorbidade, porque não é só o pulmão, entendeu? Certo. Ele já tem, quando começa a fumar, a primeira coisa que a gente vê é a hipertensão arterial, começa a aumentar a pressão. Aí vai circulando o distúrbio metabólico, ele aparece com uma diabetes. Problema respiratório. Aí pronto, aí vascular, né? Vai fazendo Aí a festa. vai, na hora que dá um problema, a orquestra toda, se não tiver o regente bom, ela não suporta, né? É verdade. E quem quer acionar o centro? Olha, eu queria fazer um tratamento para parar de fumar. O que eu faço? Como é que é esse acionamento? Olha, tem aqui um apoio, como está sendo agora, da mídia, né? E aí, quem está escutando, muitas das vezes ele é dado o telefone, endereço, ele anota. Certo. E aí ele vê um fumante, a gente já tem essa felicidade de ver as pessoas se incomodarem de ajudar. Certo. Porque é aquele desmistificando aquilo que ele fuma porque ele é sem vergonha, porque ele não tem jeito, entendeu? Na verdade, não. A gente já vê pessoas orientando direito de que é uma doença e que precisa tratamento e que a gente precisa ajudar. O tabagismo, doutora, assim, a gente pode considerar que ele tem cura ou ele tem tratamento somente? A gente não chama assim a cura, a gente chama que ele está abstêmio. Certo. Porque uma vez que ele fumou, nós explicamos assim de uma forma bem simples, é como se fosse uma árvore de Natal com as suas luzezinhas. Se ele ligar o interruptor, né, elas vão começar todas a querer receber aquela energia. Aí vai chegar um momento que ele não vai conseguir manter essa parada, entendeu? Certo. Então, uma vigilância permanente. Permanente, né? exatamente. E aí o apoio da família é fundamental, né, também, né? E tanto que nós temos um tratamento lá, e que é o Programa Nacional também do Tratamento do Tabagismo, em que a base fundamental é a terapia cognitiva comportamental. Certo. Em que eles vão né, passar chama, um mês assim, certo. toda semana, escolhe o dia, a gente tem um grupo, em que ele vai ali aprender estratégias de como fazer para o momento do rush, quando é aquele momento da ansiedade mesmo, do pico da ansiedade mesmo. Né? Quando eles estão com uma vontade imensa, né? A gente chama o termo correto é a fissura. Fissura, exatamente. Né? Que dá aquela... No Pará a gente chama de cuíra, né? Aquela cuíra. Porque começa a fumar, eu comparo assim, parece que enquanto não faz aquilo, não sossega, fica agoniado. Né? Eu acho assim, vulgarmente chamando, é como se fosse uma coceira, né? Que enquanto não coça, né? Não passa, entendeu? Aí o pessoal diz, coçar é só começar. Aí, nesse trabalho é que é fundamental, porque a medicação, ela ajuda, entendeu? Mas não necessariamente faz parar. A medicação, ela atua em que sentido para essa questão do vício? Ela inibe o que exatamente? Assim, aí nós fazemos, alguns pacientes, reposição de nicotina. Quer dizer, reposição? É para quê, doutor? Para que serve? Aí nós trabalhamos, como eu falei, essa parte dele comportamental, como você falou, o café, a bebida, o cigarro, entendeu? Aí não, vida sedentária vai somando, né? Diz, olha, diminui o café, se você sente que na bebida faz você fumar mais, não vá com os colegas, né? Evita nesse período até você ficar mais fortalecido. E principalmente o café, porque a maior parte faz essa junção. Às vezes nem come para tomar café e fumar. Pois é, a gente fica pensando, não sei se a senhora concorda nesse sentido, mas assim,
a gente percebe que o vício como um todo, né, e aí a gente está falando da questão do tabagismo, ele não deixa de ser também um sentimento quase que de autodestruição, né? Porque a gente sabe, hoje a gente tem consciência, a gente falou ainda há alguns anos, uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, a ideia do cigarro realmente era do status, né? Então tinha fotos das pessoas fumando, né? Era um status. Mas hoje você tem tanta informação da questão do câncer, das doenças oportunistas, ainda tem o Covid para encher essa situação toda. Quer dizer, hoje quem fuma, ele consegue perceber que é um processo de autodestruição que ele está fazendo, né? Então, a informação hoje, a senhora acha que é suficiente para que a pessoa olhe e diz, não, isso eu não vou querer para a minha vida, porque é um processo, né, de descida mesmo, né? Assim, não resta dúvida que ela contribui no momento. Certo. Tá? Agora, quando ele já está, por exemplo, nós temos casos de pacientes com problema de aneurisma cerebral, paciente com caso de câncer, que não é o suficiente para ele parar. Nossa, meu Deus. Paciente que infartou já 2, 3 vezes, você vê, são umas pessoas que mal andam, sequinho e tal, mas não deixa. Então, não é o suficiente, porque ele tem uma doença. Entendeu? E aquela doença, ele sabe que tem todos esses males, mas ele não consegue sozinho. Né? Aí só intervenção medicamentosa, mas também com trabalho psicológico para ajudar nesse também. sentido. Nós somos uma equipe multiprofissional, em que nós temos psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, né? Certo. Aqui eu acho um ouro isso aí, porque nesses lugares todos que eu tenho visto por aí, não tem essa formação, né? Então, eles chegam aí, quando é detectado, por exemplo, faz avaliação, aí nós vemos se ele pode ficar individual só com o médico e o psicólogo, o resto, ou se ele pode ficar no grupo, que é muito mais efetivo. Também, né? Que é a terapia comportamental. Compartilhamento, né? Isso. Dessas experiências. Começa a ver com outra dica, né? Você tem uma ideia, às vezes a gente tem pessoas que estão na terceira terapia e o grupo está engatado. Aí tem um que está fazendo a mudança e parando, entendeu? Aí a gente pergunta, olha, vamos dizer, o que você está fazendo? Aí outro, estou diminuindo o café, outro, tem alguma coisa aí no bolso para quando der vontade? Aí não tem. E uma senhorinha disse, você parou, por que você está? Como você fez para você poder contar para os seus colegas, para os seus amigos? Isso. Ela abriu a bolsa e tirou os saquinhos com vários grãos de farinha. Então, quando ela tinha vontade, ela abria um saquinho e botava a farinha na boca. Olha, isso é uma medida bem paraense, né? Pois é, né? Exatamente. E qualquer pessoa podia fazer isso, É verdade, é verdade. Ela não tinha dinheiro para outras coisas, ou só podia saber fazer aquilo, ela fez. E estava parando. Processo substitutivo, no caso, né? Deixa, quando sente a vontade, utiliza. Pois é, aí essa pessoa está preparada para você dar um apoio, para ela continuar mudando. Você entendeu? Certo. Aí é que entra, por exemplo, a reposição da nicotina. Ela está parada, não está fumando, aí você coloca a nicotina de uma forma que vai sendo assim, um esquema de... Para não ser drástico, né, a situação? Exatamente. Mas aos poucos então um vai esquema diminuindo, de reposição. Né? Aí começa com uma dose maior, aí um período, aí outro. Aí, quer dizer, não vai tendo a fissura, porque de qualquer forma está dado a nicotina, que é o importante, que é a substância que dá a dependência, entendeu? A dependência, né? Aí ela também está livre do que tem, por exemplo, na fumaça, né? Que a gente tem aquele produto da combustão, alcatrão, acetona, todas aquelas coisas que já não são tão novidades. E ela começa a se sentir bem, e aí ela avança. E depois a gente tira, entendeu? E a pessoa está preparada. É um trabalho que vai... porque ela já percebeu que é o comportamento. Certo. Né? E para acionar o centro, como é que a gente faz? Tem algum telefone, algum site, alguma informação? Tem, nós temos, eu até trazi o papelzinho. É 3242 5645. 5645. 3242-5645 é o telefone do centro. Fica no térreo da URIS Presidente Vargas. Ah, tá. Lá na Presidente Vargas, ali perto do Correio, ali perto da Praça da República, bem encostado da praça. Aí a pessoa pode acionar para esse telefone, agenda um horário? Aí, vamos dizer, fica no térreo. Certo. Aí a pessoa vai ver na portinha, porta de vidro, está escrito tabagismo. 3242-5645. Aí pode ir lá, nós não criamos nenhuma dificuldade.
Pois Ele não. pode chegar, olha, eu queria saber como é, e a gente conversa, a profissional, todas capacitadas, conversam e vê qual é o melhor caminho, né? Para anotar aqui, anota ali e começa. Certo. Todo início do mês nós começamos os grupos. E durante o mês tem 4, 2 à tarde e 2 de manhã, Certo. entendeu? E aí vai levando. Aí cada Vai, um né? que aproveita logo, para logo, quem fica enrolando vai Tem demorando. assim um perfil que a gente pode destacar? São mais jovens, é adulto jovem até 25 anos, homem, a gente mulher, é o perfil mais assim, 45 a 60. 45 a 60. É. Mais Tem homens? o maior percentual. De homens, E geralmente que procuram mais, a gente tem são as mulheres, porque eu acho que ela tem mais tempo, né? Aham. Aí depois elas param e elas vão começando a trabalhar na cabeça do próprio marido que fuma às vezes. Em geral, o casal às vezes fuma. E às vezes também, na né? casa tem 5, 6 pessoas. Aí você imagina que a gente também trabalha essa parte social. Sim, porque aí tem que também... Um gasto grande, né? Exato. O custo aqui que a gente tem na informação aqui do off é que 125 bilhões de reais é muito dinheiro. Pois é, né, para muito. esse tratamento, Agora né? imagine, o recolhimento dos impostos não é 1/3 disso. Pois é. Né? Então, e depois, você vê quanto um paciente com câncer gasta durante uns anos por causa do cigarro. Então, não é melhor tratar, não é melhor apoiar, Com prevenir? certeza, e prevenir, né? E nós trabalhamos na prevenção, fazemos ações, os dias que são assim fundamentais, entendeu? Chamando Certo. atenção para o povo de que o quanto é prejudicial esse uso do tabaco, quer seja narguilé, de qualquer uma forma. O que é esse narguilé que a senhora fala? O que é? Esse narguilé. O narguilé era assim, ele foi, quem inventou foi os chineses. Certo, Eles sempre inventam, né? é verdade. Inventaram o Covid, tudo que você está vendo. Aí, depois, quem começou a fazer o uso mais frequente já foi Certo. o Oriente, que eram os árabes, principalmente os libaneses, que se reuniam. É aquele cigarrinho comprido, aquele assim? Parece uma mas tem cigarreira. muitos lindos, você nem sabe. Certo. Eles, embaixo você tem tipo um jarro que fica com água, Sim. né? Aí sim. tem um suporte, aí aqui em cima você vai colocar. Os árabes, né, também a gente já viu. Vai botar o carvão, que é Certo. própriozinho, e coloca também o tabaco. Certo. E muitas das vezes esse tabaco já vem com a maldita das essências. Vem aromático já. Vem os aromas, né? Gostosos. Então, alguns têm uma haste só, entendeu? E outros têm 2, 3. Nossa. Então, isso aqui é a pior coisa que eu acho que alguém inventou. Primeiro, porque você já imaginou os problemas de infecção na boca? Com certeza. Cada uma pessoa puxar, né, num bico só. Aí, segunda, outra parte que você vê é que com aquela fumaça que sai, que eles puxam e diz assim, como o pessoal fala, né, de fazer a jogada fora, ela é alcalina, porque ela passa pela água. Então, a fumaça do cigarro convencional, ela é ácida. Certo. Então, ela absorve, o pulmão absorve menos ela. Mas a alcalina, ele absorve mais. Nossa. Então, é por isso que se diz, fumar 1 hora narguilé, que não dá para um bocado, né? 4 pessoas, se não levar 1 hora, não dá graça. É meio psicodélico, né? a história, né? Fumar 1 hora é como se fosse 100 cigarros. É, né? Porque ela alcalina, ela tem um potencial Aí muito potencializa, né? Doutora Fátima Mini, coordenadora do Centro de Tratamento ao Fumante do Estado do Pará, muito obrigado pela sua presença, sim, suas eu que orientações, né? agradeço. E que a gente consiga realmente aí, essa turma toda que está acompanhando nosso programa, né? Que consiga, quem ainda fuma, consiga parar, e quem não fuma, não fume. Não começa. Não fume. Que vai O prejuízo sair, é para todo mundo, inclusive para a própria sociedade, né? Por causa desses custos. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E a minha mensagem que eu passo para as pessoas é que parar de fumar, ela é benéfica em qualquer momento. Quer você já esteja alguma doença, quer não esteja. E que se você também não fuma, mas tem amigos, tem familiares que fumam, ajude. Procura ouvir a nossa reportagem, ver e incentivá-lo a procurar o tratamento. É isso, né? Viver são. Que bom Esse a que gente Leno não busca. fuma, né, Leno? Não, nunca. Graças a Deus,
Deste mal, não. Não fumo não, mas é sempre bom, né? A gente sempre trabalha também nesses aspectos preventivos e aqui também, claro, por meio daqui da Fundação Nazaré, dos programas, as várias expressões que nós temos, né, da mídia, chegar para as pessoas e realmente fazer esse alerta, né? Isso. De buscar a saúde de uma perspectiva realmente integral, né? E a gente convida a Fundação Nazaré para que ela possa fazer também uma matéria lá no centro, é uma coisa pequenina, simples, mas que a gente pode mostrar como é que funciona. Excelente. E eu acho que incentiva um pouco mais o povo, É verdade. né, a parar e ajudar. Que legal, muito bom. Parabéns mais uma vez. E obrigado você que nos acompanha aqui no Diálogo Aberto toda semana. Fica com Deus. Na próxima semana a gente se encontra para mais um Diálogo Aberto com você.